Leia o trecho a seguir. Será verdadeiro quando as duas declarações conectadas forem verdadeiras, caso contrário, será falsa. Com base no cálculo sentencial, o trecho se refere a uma conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional. Então, esse trecho aqui, essa afirmação se refere a que tipo de proposição composta? Tá? Perceba, então, que essa questão é uma questão de raciocínio lógico, a gente precisa saber a tabela verdade de cada um dos conectivos para responder essa questão aqui. Porque perceba que ele faz uma inferência, uma afirmação em relação às declarações conectadas, as proposições simples. Tá? Essa questão foi cobrada aqui no concurso de guarda municipal da Prefeitura de Jacutinga em 2019. Vamos relembrar qual que é a definição de cada uma desses termos aqui. Observe na tela. Veja aqui, o que é uma conjunção? Conjunção é uma proposição composta formada pelo conectivo e. Exemplo, Marcela é paulista e nasceu em Niterói. Então, a gente tem uma conjunção composta, uma proposição composta, né? A conjunção. O que é, então, a disjunção? Também é uma proposição composta formada pelo conectivo ou. Então, veja que a conjunção é o conectivo e, a disjunção é o conectivo ou. Olha um exemplo de proposição composta que é uma disjunção. João é médico ou engenheiro. Tá? Então, esse é um exemplo de proposição composta formada pelo conectivo ou, que também chamamos de disjunção. O que é um condicional? Condicional também é uma proposição composta formada pelo conectivo se então. Vamos ver um exemplo? Olha só. Se faz sol, então vou ao clube. Então, esse é um exemplo aqui de condicional. E, finalmente, temos uma bicondicional, que é uma proposição composta formada pelo conectivo se e somente se. Isso aqui a gente usa mais na matemática, né? Veja aqui um exemplo. 3 é maior que 2, se e somente se, 2 é menor que 3. E aí, aqui embaixo, olha, nós temos a tabela verdade de cada uma dessas proposições compostas. Olha, temos a conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Vamos voltar lá atrás e verificar o que está falando, qual que é a afirmação, né, do enunciado. Observe. Veja que a afirmação diz o seguinte, olha, será verdadeiro quando as duas declarações conectadas ou as duas proposições simples, tá, que formam a proposição composta, forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Então, o que está dizendo aqui? Essa proposição composta só vai ser verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Se ao menos uma for falsa, a proposição composta é falsa. Já dá para perceber de qual tipo de proposição composta essa afirmação está falando? Veja novamente as tabelas verdade. Bom, em qual desses momentos aqui a gente tem que a proposição composta só é verdadeira quando as duas declarações que são conectadas. Por que são conectadas? Veja, olha, temos aqui, olha, uma declaração, essa parte aqui, olha, quando as duas declarações conectadas. Conectadas com o quê? Conectada com o conectivo, ok? Olha só, aqui é o conectivo. Então, olha, Marcela é paulista, é uma declaração, nasceu em Niterói, é outra declaração. João é médico, é uma declaração, João é engenheiro, é outra declaração, tá? Então, aqui está conectado pelo ou, aqui está conectado pelo e, aqui pelo se então, e aqui pelo se e somente se. E aí, então, agora se a gente tem condição de avaliar isso aqui, olha. É uma declaração que só será verdadeira, ou uma proposição que só será verdadeira quando as duas declarações forem verdadeiras. Caso contrário, ela é falsa. Veja que isso aqui coincide com esse. Ela está falando exatamente isso aqui, olha. Só é verdadeiro quando as duas declarações que formam a proposição for verdadeira. Veja, olha, quando P é verdadeira e ao mesmo tempo Q é verdadeira, então a minha proposição composta, que é formada por essas duas declarações conectadas aqui pelo conectivo E, é verdadeira. Veja, caso contrário, ó, é falsa. Porque na conjunção, ou seja, na proposição composta formada pelo conectivo E, se ao menos uma delas for falsa, olha, a minha conjunção é falsa, ok? Então,
Essa frase, ou essa declaração aqui, ou essa afirmação, se refere, então, a uma conjunção, que é uma proposição composta formada pelo conectivo e. Portanto, a alternativa correta e o gabarito da nossa questão é a alternativa A, conjunção.